Fala Anderson, beleza meu irmão? Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui. Eu gravei o primeiro vídeo falando dos dois primeiros tópicos do edital guia, correto? A gente finalizou a aula falando ali da estrutura da prova, né? Eu coloquei a estrutura dessa forma para você conseguir visualizar o peso que cada matéria vai ter na composição da tua prova, né? Lá no dia da prova. Ele não está disposto dessa forma lá no edital, se você olhar. Tá? Ele não vai estar lá numa tabelinha te mostrando bonitinho desse jeito. Tá? E daí reside a importância estratégica de você ter um documento, que eu chamo de edital guia, para organizar as informações que são mais importantes para te ajudar a montar o teu planejamento. Tá? Você tem que considerar, na verdade, que você tem pouco tempo de preparação, sua prova é no dia 19, e você tem uma quantidade razoável de disciplinas que você tem que estudar. Tá? E a estrutura da prova, da forma como eu coloquei no edital guia, ele vai te dar um parâmetro para você saber quais matérias você deve privilegiar os estudos em relação à importância que elas têm no total de pontos que ela representa na prova. Tá? Lembrando que a tua prova de conhecimentos, a tua prova objetiva, né, que é conhecimentos básicos e específicos, ela é composta de 50 questões, correto? A prova é composta de 50 questões que você pode tirar uma pontuação máxima de até 75 pontos se você acertar tudo, né, considerando que você acertou tudo. Beleza? E aí, a partir dessa estrutura, a gente conversou e eu te sugeri que você estudasse com prioridade as matérias de língua portuguesa e conhecimentos específicos. Tá? Da parte de conhecimento específico é até óbvio, né? Por que você deve privilegiar o estudo dos conhecimentos específicos? Pura e simplesmente, de cara, porque o peso dele é maior. Tá? Imagine que se você estudou perfeitamente, né, conhecimentos específicos, tá? Você está no nível suficiente para você gabaritar, né, acertar essas 25 questões de conhecimento específico. Só na parte de conhecimento específico, meu caro, você já tem 50 pontos, um total de 75 pontos na prova. Isso aí, só conhecimentos específicos, corresponde, salvo engano, ali a 66% do teu total de pontos nessa prova. Tá? Vou dizer de outra forma, para você entender. Tá? Se você estudar só conhecimentos específicos nessa prova, e você gabaritar conhecimento específico, você já tem 50 pontos de um total de 75 pontos, correto? Isso representa 66% do total de pontos dessa prova, só na parte de conhecimentos específicos, beleza? Mas eu te sugeri o seguinte, falei, cara, prioriza nos teus estudos, no teu planejamento semanal de estudos, as matérias de português e conhecimentos específicos. Por quê? Primeiro porque português eu coloquei até uma estrelinha ali, lembra que eu comentei, você não pode zerar, tá? Porque o edital te cobra isso. Se você zerar a prova de português, não importa se você vai gabaritar o resto, você está eliminado do concurso. Né? Segundo, porque português, na parte de conhecimentos básicos, é a matéria que mais cobra questões, são 8 questões, tá? Apesar de ter peso 1. Tá? E aí eu trouxe alguns dados estatísticos aqui, desculpa, porra, é foda, né? Tomando cerveja, dando aula, é assim mesmo, meu irmão. Ai, ai, enfim, foda-se. Tá? Tô trazendo aqui alguns dados matemáticos para te mostrar a importância que você, é importante você realmente priorizar essas duas matérias. Tá? Estrategicamente falando, português você tem 8 questões que valem 8 pontos porque o peso é 1, correto? Conhecimentos específicos, Anderson, você tem 25 questões com peso 2 que vão totalizar 50 pontos. Vamos supor, cara, né, acompanha meu raciocínio aqui. Vamos supor que você não estudou, simplesmente você não estudou nenhuma outra matéria. Você não estudou raciocínio lógico, você não estudou legislação, você não estudou direito administrativo, você não estudou atualidades. Você só estudou conhecimentos específicos e português, correto? Se você estudar bem essas matérias, a ponto de você estar no nível padrão para você gabaritar português e conhecimentos específicos, só aqui
você tem 58 pontos nessa prova. Em termos percentuais, em termos de, né, quantidade de ponto, né, você considerando que 75 pontos é o total de pontos que você poderia atingir nessa prova, só a parte de português e conhecimento específico, cara, você tem 77,3% de score, ou seja, de pontuação, de aproveitamento nessa prova. 77% de pontuação nessa prova, cara, é uma pontuação que já te dá boas esperanças de você estar entre os 90 primeiros lugares, né? Basta você lembrar que essa tua prova aí, o cargo de técnico administrativo, que é o que eu utilizei como base para fazer o nosso edital guia aqui, ele tem 10 vagas de preenchimento imediato, mais 80 vagas para cadastro reserva, correto? Então você tem um universo de 90 colocações, vamos dizer assim. Com 77,3% de aproveitamento nesse concurso público, o seu nome provavelmente ele está entre esses 90 primeiros lugares aí, tá bom? Isso baseado em outros concursos, no número de classificados e a pontuação que eles tiraram, né? O score que eles tiraram em relação à pontuação total da prova, ok? Para você ter uma ideia, obviamente, tá, isso varia em função do número de inscritos, do nível da prova, né? Porque às vezes quando a prova está muito fácil, a nota de corte vai lá para cima, né? Então existem fatores aí que a gente tem que levar em consideração. Mas na média, um concurso bastante concorrido, se você pegar os 20 primeiros lugares dele, você vai reparar que esses candidatos eles acertaram a partir de 85% da pontuação total da prova. Tá? Se você considerar que só em português e conhecimento específico você tem 77%, você há de concordar comigo que para 85% falta pouco. Né? Essa diferença de 77 para 85 pode estar em alguma dessas outras matérias aqui, cara. Ó. Vamos supor que você estudou muito bem conhecimento específico em português e essas aqui você não estudou tão bem. Significa que qualquer pontuação que você conseguir somar aqui vai elevar o teu score, né, o teu percentual de aproveitamento para alguma coisa acima de 77%. Tá? E o nível de aproveitamento ali a partir de 85% aqui, cara, te dá um grau de certeza aí de quase 100% que o seu nome vai estar aí entre os 20 primeiros lugares. Tá? Então, o intuito dessa aula é te mostrar a importância de você montar um bom edital guia para a partir dele você entender quais matérias que você realmente deve privilegiar, priorizar os estudos, tá? Em relação ao impacto que ela vai ter no teu aproveitamento final. Tá? Então, mais uma vez, estou te demonstrando matematicamente aqui, tá? Que é importante você priorizar português e conhecimentos específicos, ok? Então, bacana. No próximo vídeo a gente continua falando aí e vamos para a prova discursiva. E se eu tiver mais algum comentário para fazer a respeito disso aí, aí eu abro um parênteses ali no próximo vídeo e falo alguma coisa a respeito, tá bom? Um abraço, até a próxima e toma vergonha na tua cara e vai estudar, porque com essas informações você já consegue sim começar ali, pelo menos montar o teu planejamento ali e separar os materiais que você vai precisar, pelo menos dessas matérias que você já sabe que você tem que priorizar. Beleza? Valeu! Até daqui um pouco.